Trazer uma introdução aqui para você que vai começar a ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coríntios era uma cidade muito importante que estava localizada na província romana da Acaia, no sul da atual Grécia. Tá? E Coríntio era uma cidade próspera, né? E que estava localizada numa das principais rotas comerciais que atraía marinheiros de todo o mundo que vinham fazer negócios ali. Tá? E Paulo viu a importância de abrir uma igreja ali, porque uma vez que aquelas pessoas ouvissem o evangelho, se convertessem, voltando para sua terra, elas iriam levar o evangelho para todas as partes do mundo. Só que Corinto também tinha um problema que a imoralidade era grande, a idolatria era grande. Eles serviam a muitos deuses. Dentre esses deuses, tinha uma chamada Afrodite, que era considerada por eles a deusa do amor. Dentro do templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas cultuais que todo o fim de tarde elas desciam para oferecerem os seus serviços aos cidadãos, tá? E era muita impureza, muita coisa errada. Paulo ele passou 18 meses em Corinto, 1 ano e 6 meses. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 18, tá? Trabalhando ali, exortando os irmãos. Quando ele sai, ele vai para Éfeso, ou seja, ele sai da Grécia para a Turquia. 3 anos depois, Paulo em Éfeso, ele recebe um relatório da família de Clói, membros da família de Clói, fala para Paulo como estava a igreja, né? 3 anos depois que Paulo saiu de lá. Aí Paulo escreve essa carta, porque o relatório que passaram para Paulo não foi bom. Disseram, olha Paulo, a coisa está feia. O que é que está acontecendo na igreja? A igreja está dividida. Você vai ver isso aí no capítulo 1, no capítulo 3. A igreja está dividida. Tem uns que dizem que são seus, são de Paulo. Tem outros que estão dizendo que é de Apolo. Porque quando Paulo saiu, Apolo serviu lá no lugar dele um tempo. Tá? Tem outros que estão dizendo que são de Pedro. Paulo ele critica e saiu. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Foi eles que morreram por você, né? Pedro, ou ele mesmo. Então, Paulo criticou porque a igreja ela estava dividida. Ela estava dividida em partidos. Mas aí, continuaram, Paulo, não é tudo não, tá? Tá também acontecendo na igreja um caso de um cidadão lá que está tendo relação com a madrasta, a mulher do pai. Olha só que absurdo. E o pior, a igreja não está fazendo absolutamente nada para resolver essa questão. E, Paulo, tem mais, segura aí, tá? Os irmãos estão brigando, tá vendo briga na igreja. Tá vendo contenda, a tal ponto que tem irmão colocando irmão na justiça. Irmão dando mau escândalo, mau exemplo, a ponto de levarem as causas que eles deveriam resolver na igreja, entre eles, para os ímpios julgarem. Olha só, que mau exemplo. E aí ele vai falar também em relação a casamento, tá? Ele vai falar coisas em comidas sacrificadas, tá? No capítulo 8, até o capítulo 10. No capítulo 11 ele vai entrar sobre a questão do véu, tá? A mulher deve usar o véu, tá? Também vai falar sobre a questão da ceia. Capítulo 12, 13, 14 vai falar sobre a questão dos dons espirituais, tá? E vai falar também sobre a coleta, no capítulo 16. Tá? No capítulo 15 também vai falar sobre a questão da ressurreição. Então, é só uma introdução para você começar a estudar esse livro. Tá? Para nós como igrejas, hoje como igreja, não repetir os mesmos erros que esses irmãos estavam cometendo. Mas a gente, ao analisar essa carta, ao estudar essa carta, a gente possa aprender, né, e fazer diferente. Né? Porque o sábio, tem uma frase que diz assim, o inteligente, né, acho que é mais ou menos assim, o inteligente aprende com seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Deus abençoe a todos.